Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Estamos aqui com mais um vídeo. Nós queremos aqui falar sobre os dois Flamengos, as duas melhores campanhas do século do Flamengo. Em 2019, onde fomos campeão da Libertadores e do Brasileirão, e fomos para a prorrogação com o Liverpool no Mundial de Clubes. Em 2025, ganhamos também Brasileirão e Libertadores e também fomos para a prorrogação. Além disso, fomos para os pênaltis contra o PSG. É importante destacar esses dois Flamengos porque foram 2 anos, de 2019 e 2025, histórico, né? O Flamengo conquista o bicampeonato da Libertadores. Em 2025, o Treta. As campanhas são bem distintas em alguns momentos por conta de N fatores, né? A gente vê uma similaridade na Libertadores. Em algum momento teve uma disparidade absurda. Por exemplo, vou colocar em ordem aqui e já quero saber qual é a sua opinião. Qual foi o melhor Flamengo, a melhor versão do Flamengo, 2019 ou 2025? Então, estamos aqui com os números para a gente analisar e avaliar o Flamengo de 19 e o Flamengo de 2025. Por favor, eu quero saber a sua opinião. Se tiver 30 visualizações, vocês que viram, chegaram até aqui, dê a sua opinião, vai ser muito simples, é muito fácil, só colocar aí 2019, 2020, 2025 e eu vou agradecer demais, tá bom? Pessoal, vamos aqui para os números dos dois Flamengos de 2019 e 2025, começando por. Vamos lá, começando. Tem muitos detalhes aqui sobre as chegadas, dos jogadores que chegaram no segundo semestre, que reforçou muito o Flamengo, mas vamos ser pontuais e bem objetivos aqui. Porque o tema do vídeo é Flamengo de 2019 versus Flamengo de 2025. Por exemplo, a campanha do Flamengo em 2019 no Brasileirão, é claro que foram 38 jogos, foram 28 vitórias, 6 empates e apenas 4 derrotas, 79% de aproveitamento. O Flamengo marcou incríveis 86 gols, 2,3 por jogo, e sofreu 37 gols, 1,0 por jogo, com o saldo aí de 49 gols. Foi uma campanha fantástica no Brasileirão em 2019. Se não me falha a memória, o Flamengo assumiu a liderança na 16ª rodada e aí não teve mais para ninguém e sobrou também na soma de pontos aí para o segundo colocado. Mas vamos lá. Flamengo de 2025 no Brasileirão. 38 jogos, claro, 23 vitórias, foram 5 vitórias a menos, 10 empates, empatou bastante, e 5 derrotas, 69% de aproveitamento. Em 2019, o Flamengo marcou 86 gols, e em 2025 o Flamengo marcou 78 gols e sofreu 27, ou seja, o ataque foi muito melhor em 19 e, em contrapartida, em 2025 a defesa foi melhor. O Flamengo teve o saldo de 49 em 2019 e em 2025 o Flamengo teve o saldo de 51, ou seja, fez mais gols e sofreu mais, então ficou com 49 de saldo. Já em 2025 fez menos gols, mas sofreu menos, está com saldo de 51 gols. Essa foi as duas campanhas aí do Brasileiro de 19 e de 2025. Agora, a Libertadores tem alguns momentos bem interessantes. Por exemplo, na primeira fase, na fase de grupos, o Flamengo em 2019 fez apenas a 7ª melhor campanha. Nas oitavas, o Flamengo jogou com o Emelec, perdeu por 2-0 lá no Equador e ganhou de 2-0 no Maraca e foi para os pênaltis e passamos nos pênaltis. O Flamengo no agregado, já nas quartas de finais contra o Inter, foi 3-1 no agregado, né? Se não me falha a memória, ganhamos de 1-0 em casa e 2-1 lá no Beira-Rio, acho que foi isso. Agora sim, algo bem diferente. Até as quartas é bem parecida a Libertadores de 2019 com a de 2025, por exemplo. O Flamengo
na fase de grupos, o Flamengo ficou na Libertadores de 25 com a 11ª melhor campanha. Foi bem pior do que em 2019. Nas oitavas, 3-0 contra o Inter, sobrou, né, no agregado. 1-0 agora 1-0 no 2-0 no Maracanã e 1-0 no Beira-Rio, foi assim. Nas quartas de finais foi bem disputado contra o Estudiantes. No agregado foi 2-2, né? No agregado 2-2, Flamengo venceu nos pênaltis também. Até as quartas foi bem interessante. A vantagem de 2019 foi que na semi, no agregado com o Grêmio, o Flamengo foi 6-1. Foi muito gol, né, cara? Foi gol demais. 1-0 lá no Beira-Rio e 1-0 na Arena do Grêmio, e 5-0 no Maraca, acho que foi isso. E a grande final, fantástica, virada espetacular, virada fantástica contra o River Plate. Aí na semifinal contra o Racing, 1-0 no 1-0, né, no agregado, a gente ganhou de 1-0 no Maracanã. Foi sufoco na semi e lá seguramos o resultado, o empate, mesmo com jogador a menos. E na final ganhamos do Palmeiras de 1-0. Aí vem aqui a questão. Aqui foi a campanha, né, de 19 e a campanha de 2025. Aí vem aqui a questão, aqui as porcentagens. Em 2019 foram 13 jogos, é claro, 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas em 2019. 62% de aproveitamento, 24 gols marcados, 10 sofridos, 14 de saldo. Em 2025, o Flamengo venceu bem menos, venceu apenas 8, empatou 3 e perdeu 2. Com 69% de aproveitamento, 13 gols marcados, marcou bem menos, mas também sofreu bem menos gols aí, mas mesmo assim ficou com saldo de 8 gols. Esses são os números da Libertadores do Flamengo de 2019 e 2025. Então, assim, falei muito rápido aqui sobre números, mas se você quiser encontrar, aqui está no lance, né, no lance. Você vai encontrar no site aqui do Lance esses números aqui, Flamengo de 2019 ou de 25. Compare números, opiniões e trajetórias. É muito relativo fazer comparações, mas para mim os dois foram fantásticos. Em relação ao brasileiro, o Flamengo realmente sobrou. Foram muitas vitórias absurdas. A qualidade do Flamengo após a chegada do Jorge Jesus, foi algo incrível, né? O Flamengo estreia com a derrota para o Bahia, se não me falha a memória, e já tem um jogo contra o Emelec de volta, tendo perdido por 2-0 lá no Equador, e aí precisava fazer no mínimo 2 para ir para os pênaltis. Depois disso, o Flamengo foi fantástico. Então, era o futebol, o quarteto Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol eram fantásticos. A zaga eu achava muito legal, Mari, e Pablo Mari e Rodrigo Caio. Flamengo incrível, Rafinha, Felipe Luiz. Então, assim, um time fantástico. Em relação a futebol, o Flamengo oscilou bem menos do que em 2025. 2025 teve momentos fantásticos. O Brasileirão foi muito difícil, porém, houve muitos deslizes no Brasileiro, né? Houve muitos momentos ali que o Flamengo teve alguns deslizes no Brasileiro. E, e jogos pífios, né? Ao contrário de 2019, para mim, a campanha do Brasileiro 2019 foi inacreditável. Na Libertadores, o 5-0 no Grêmio foi fantástico. Aí já vem 2025, dominamos o Internacional, certo? Então tem esses momentos aí de diferença. Aí falando de brasileiro, o Flamengo sobrou em 19, o 25 o Flamengo oscilou bastante. E na Libertadores foi um pouco parecida aí as campanhas na fase de grupos, né? Foi se arrastando, mas depois as coisas foram se ajustando. Teve jogo dramático contra o Emelec em 2019, como também em 2025 teve jogo dramático contra o Estudiantes e um jogo mais dramático ainda na semi, com um jogador a menos praticamente no segundo tempo, tendo que segurar o jogo para não ir para os pênaltis ou perder. Então, e a final contra o River, a virada épica, inacreditável. E em 2025, a final contra o Palmeiras foi dominante, o Flamengo predominou. Então, para me concluir, dar minha opinião sincera mesmo aqui sobre qual foi o melhor Flamengo, aí vem o Mundial. Cara, o Flamengo fez um ótimo jogo contra o Liverpool,
mas é muito bom, é muito importante lembrar que o Flamengo, quando começa logo o jogo ali contra o Liverpool de cara ali teve 3 chances claras de gol, a bola não entrou, certo? O Flamengo jogou muito, teve muita garra, muita vontade, mas é bem impressionante fazer uma comparação, porque em 2019 jogou bem, perdemos na prorrogação, mas esse 2025 contra o PSG teve alguns momentos bem diferente mesmo assim, ao ponto de ficar um jogo bem nivelado, bem de igual em alguns momentos. É, dizem que o PSG, o momento que quisesse, poderia acelerar e fazer a coisa acontecer, mas aí são teorias. Na prática, o Flamengo jogou muito ao ponto de ir para os pênaltis e foi um fracasso nos pênaltis. Mas Flamengo de 19 ou de 2025, momentos tem momentos, a defesa, por exemplo, é muito boa de 19, a de 25 melhor ainda. A final da Libertadores de 19 foi fantástica, foi muito mais dramática. O Mundial contra o PSG já havia uma expectativa maior. Então, para comparar, cara, eu ainda fico com 2019, certo? Eu dei tudo para falar isso. 2019 para mim foi o melhor Flamengo que eu já vi, porque era muito fácil o Flamengo chegar e ficar assim de frente pro goleiro. Era muito fácil o Flamengo criar 10, 15, 17 chances assim de gols. Era um espetáculo, era fantástico o Flamengo 2019, mesmo com a qualidade dos jogadores de hoje, mesmo com o Arrascaeta de 2025 sendo a melhor versão dele no Flamengo, mas eu não consigo esquecer de 2019 porque foi fantástico. Rafinha, Felipe Luiz, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro, cara, fantástico. Arão, né, os volantes incríveis ali. Rodrigo Caio, Pablo Mari foram perfeitos. Eu ainda fico com 2019. Na minha opinião, o Flamengo 2019 foi não tão mais, mas eu escolho o Flamengo 2019. Na sua opinião, qual foi o melhor Flamengo para você? O de 2019 ou de 2025? Comente, compartilhe, inscreva-se, curte, porque assim o leite das crianças chega, tá bom? Um forte abraço e até logo mais.